Oi, gente. Agora em matemática vamos para a divisão. Então, ó, o livro traz duas formas de cálculo da divisão, tá? Por meio de estimativas, que é aquela ideia de chutar um número, de pensar num número próximo, e o algoritmo usual, que é a divisão em si, tá? Então, olha, ele propõe 139 dividido por 4, certo? Na estimativa, ele pensa assim, ó. Quantos 4 cabem em 139, certo? Porque essa é a pergunta, sim? 139 dividido por 4 é a ideia de quantos 4 cabem no 139. Quantos 4 eu preciso para chegar no 139, sim? Estimei que coubessem 30. Então, ele chutou que coubessem 30 vezes o 4 para chegar no 139. Então, olha, pois 30, certo? Que é o que ele chutou, vezes 4 é igual a... Aí vocês vão calcular aí. Sim? Porque foi o número que ele chutou. Então, 30 vezes 4, quanto que dá? Ainda restaram... Então, a partir do resultado que deu, chegou no 139? Passou ou foi menor? Se foi menor, quanto que restou? Vai restar algum valor aqui. Vai ser menor e vai restar um valor. Quanto que vai sobrar? E aí ele fala, né? Ainda restaram tanto para dividir por 4. Vocês vão pensar um pouquinho. Certo? Aqui ele já traz, na verdade, ó. Sim? E aí ele continua. Daquele valor que restou, quantos 4 cabem em 19? Então, quantos 4 cabem no 19? E aí ele fala, com certeza, quantos 4 para chegar no 19? Pois esse valor aqui, ó, é o mesmo. Multiplicado por 4 é igual a... E ainda sobra, vai sobrar uma quantidade de unidades aqui. O quociente dessa divisão, o resultado, o quociente é o resultado da divisão, então o quociente dessa divisão é a soma dos quocientes parciais. Sim? Que quocientes parciais? Os resultados, ó. Esse é um quociente parcial, que é o resultado, e esse é outro quociente parcial, que é outro resultado. Então, ele fala aqui, olha, ó, 139 dividido por 4. Primeiramente, 30. Depois, 4. E aí, ele somou essa divisão por estimativa. Tentem fazer. Eu não quis muito dar resposta, nem ser muito clara, que senão eu vou acabar dando a resposta. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho, tá bom? E aí, se a cabeça der nó, vocês ligam para a pro, mandam mensagem ou a gente se vê na aula online, certo? E aqui, ó, o algoritmo usual é aquele que a gente está acostumado. Só que ele foi separando por partes, ó, que são as etapas da divisão. Então, ele vai deixando bem claro para a gente o caminho que a gente tem que fazer até chegar no nosso resultado. Então, olha, como uma centena, dividido por 4 não resulta em centena, por quê? Porque 1 não dá para dividir por 4, certo? Sim, seria 0, ó, ele coloca aqui. Colocamos o 0 no quociente e dividimos 13 dezenas, que é aquela ideia que a gente usa de juntar. O 1 dá para dividir por 4? Não. Então, vou pegar o próximo número, 13. 13 agora dá para dividir por 4? Dá. Então, dividindo 13 dezenas por quem está sendo dividido, não pode esquecer nunca disso, 4, obtemos quantas dezenas? Então, quando a gente divide o 13 por 4, quanto dá? Quantos 4 eu tenho para chegar no 13? 3, certo? Porque 3 vezes 4, 12. E ainda sobra 1, sim? Aí sobra, resta a dezena, que é esse sobra 1. Aí o 1, uma dezena,
e 9 unidades, que é esse 9, formam 19 unidades, certo? Como se, é aquela ideia do baixar. Baixou 9, sim? E aí a gente tem 19. Então, a nossa próxima divisão é pensar. Dividimos 19 unidades por quem está sendo dividido aqui? Divisor, na verdade, né? 4. Então, sempre lembrar que é todas as divisões por 4, certo? Obtemos, então, quando eu divido 19 por 4, quantos 4 para chegar no 19? Quantos 4 para chegar no 19? E aí ele coloca aqui, 4, sim? Porque 4 vezes 4, 16, certo? E ainda tem um resto, que é 3. Daqui eu continuo? Não. Lembra? Quando o resto é menor que o divisor, acabou a nossa divisão se não tem números para serem divididos ainda. Então, esse é o nosso resto, é o que sobrou, sim? Aí ele dá nome aqui, ó, dividendo, que é o valor que vai ser dividido, divisor, que é quem está dividindo, resto, que é a sobra, né, no caso, e quociente, que é o resultado, sim? Aqui, ele vai trazendo em etapas aquela continha que a gente está acostumado a fazer, gente. É um processo um pouco diferente que o livro propõe, mas pensa que é a nossa divisão normal, tá bom? Não dá muito nó na cabecinha de vocês isso aqui, não. Faz tranquilo pensando na nossa divisão que a gente está acostumado a fazer. E aí a gente vai resolver aqui, ó. Leia a estimativa errada que o Rodrigo fez. Então, ó. Quero embalar 520 quilos de arroz, colocando 5 quilos em cada saco. Então, ele tem 520 quilos e ele vai pôr isso em saquinhos de 5 quilos. Ele vai separar os 520 quilos em saquinhos de 5 quilos, certo? Vou precisar de apenas 14 sacos. Será que isso é verdade? Então, olha. 14 sacos de 5 quilos é o suficiente para embalar os 520 sacos? Então, será que 14 de 5 é o suficiente para chegar no 520? Vamos pensar nessa divisão aí, ó. Porque a estimativa feita por Rodrigo está errada? O que vocês acham? Qual é o número exato de sacos que ele precisará para embalar os 520 quilos de arroz? Então, pensando que eu vou embalar os 520 em saquinhos de 5, 5, 5, 5, quantos 5 eu preciso para chegar no 520, certo? Façam aí a divisão e vê quanto realmente ele precisa. No 2, observe a ilustração e responda a questão. Quantos passageiros ficarão em cada um destes ônibus se distribuirmos igualmente 270 pessoas entre eles? Se a gente vai distribuir igualmente, quer dizer que a gente vai o quê? Dividir eles dentro do ônibus, sim? Então, eu tenho 270 pessoas para distribuir em 6 ônibus. Pensa aí que divisão vocês vão fazer. No 3, façam a divisão normalmente, ó. Calcule o quociente e o resto de cada divisão, então faz a divisão. Se achar que o espaço está pequeno, faz no caderno. E no 4, em um condomínio de prédios há 1.020 apartamentos. Esse condomínio é formado por 5 prédios. Então, tem 5 prédios separados, com o mesmo número de apartamentos em cada um deles. Quantos apartamentos há em cada prédio? Se a gente tem 1.020 apartamentos no total, sim? E são 5 prédios, quantos apartamentos vai ter em cada prédio? Faz aí a sua continha para ver. Depois vocês me contam como vocês se saíram, tá bom? Beijo.